Vocês lembram quando houve um debate na Globo News envolvendo Ciro Gomes, Marina Silva e Fernando Henrique Cardoso? O que a mídia lulopetista dizia? Aquela mídia de lixo lá, 247 e o escambau. O que eles diziam? O Ciro falando com o FHC, neoliberal. Ai, por que não botaram o pai Lula para debater também? Esqueceram o pai Lula. Agora o pai Lula tá de mãos dadas com o Fernando Henrique. E aí, o Fernando Henrique, que antes era alvo de críticas, agora virou amigo. Essa é a incoerência do discurso lulopetista. Porque o discurso lulopetista, ele é em volta de quem? Do Lula. Então tudo que o Lula fizer tá certo. E tudo que os outros fizerem tá errado. Automaticamente. É programado. O cérebro de lulopetista, ele é fechado. Para sim ou não. Então se é Lula, sim. Se não é Lula, não. E aí depois eles chamam os bolsonaristas de gado. Entendendo a malícia da coisa? Essa é a situação. Agora, veja bem, não vejo problema nenhum do Lula se aproximar do Fernando Henrique. Até porque, na prática, o programa econômico de Lula e Fernando Henrique é quase o mesmo. Com pequenas alterações. Talvez do Lula seja mais soft, mais clean, mais colorido. Mas o Fernando Henrique também é neoliberal. Então, para vocês que nos acusam, porque entrou no PDT a Tabata Amaral, a qual muitos chamam de barata moral, Tabata liberal, né, e essas coisas todas, que o pessoal ataca o trabalhismo via uma pessoa que nunca foi trabalhista, e que, né, nos enganou. A mim nunca me enganou, mas enfim, né, enganou de uma certa maneira até o próprio Ciro. Aí então o neoliberalismo da Tabata Amaral ele pode ser atacado. O do Lula a gente não pode falar, porque o Lula é uma divindade entre nós e nós não podemos questionar Lula. Isso é o que muitos lulopetistas dizem. Eu já ouvi da boca dessas pessoas. Então, assim, gente, essa aproximação do Lula com o Fernando Henrique é muito bom pro próprio Ciro. Porque o FHC está dentro do partido, já perdeu as suas forças, o seu norte. O PSDB se esfarelou. Então, se aproximou do lulismo. E eu tenho certeza que esse eleitor do Fernando Henrique não vai gostar muito disso. Porque não é nem uma aproximação da questão democrática. Entenderam? O furo da questão aí. É, na verdade, dois ex-presidentes que poderiam ter entrado para a história e não entraram, exatamente não porque não fizeram até coisas importantes e porque não são importantes para a história, mas não entraram para a história como poderiam ter entrado muito mais se não ficassem, né, nessa coisa, dessa síndrome do cachorro que corre atrás do próprio rabo, em volta de suas bolhas. Tanto Fernando Henrique como Lula, já dizia Brizola, são a espuma da história. Um de cima, outro de baixo. Mas são espuma. Nunca conseguiram e nunca vão conseguir chegar no cerne da discussão. No cerne das questões essenciais para o Brasil. Então essa junção é perfeita. É perfeita mesmo. Agora, ouvindo um companheiro no Spaces do Twitter, eu achei muito interessante que ele falou o seguinte: não vamos nos apressar, nos desmotivar, porque nas pesquisas estão à frente o Lula e o Bolsonaro. Um tem a máquina, que é o Bolsonaro. O outro já teve a máquina. É óbvio que os dois têm muito mais alcance ainda. O Ciro está construindo. Agora, eu digo uma coisa. Me cobrem. Vou repetir. Tende a não ter os dois no segundo turno. Atende até de não ter nenhum dos dois no segundo turno, melhor dizendo. Ou pode ser um dos dois contra o Ciro. O que eu aposto, equidistante, porque ainda estamos em 2021, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que nós estamos caminhando sim no caminho certo. Precisamos ainda ajustar
muitas coisas, mas nós estamos no caminho certo. Eleição não se vence na véspera, se vence no dia. Pesquisa não elege candidato. Pesquisa pode ser uma radiografia da intenção do voto, mas a gente pode mudar essa intenção do voto. E tem muita coisa para mudar, e tem muita coisa para fazer, e tem muito diálogo para falar, e tem muita gente para a gente conversar. Então, meus amigos, mãos à obra, que o trabalho está aí. E cada um de nós tem que estar à frente desse trabalho. Cada um de nós, não há mais importante A ou B ou C. Todos somos muito importantes para transformar esse país e dar um rumo certo para ele. Que com Fernando Henrique, Lula ou Bolsonaro, o Brasil nunca foi para frente e não irá, porque eles não têm projeto, a não ser os seus projetos pessoais de poder. E é isso que a gente não quer. E o Brasil não precisa disso. O Brasil é maior que todos estes. É isto.